Bendito seja o nome de Jesus. Será que você pode pegar na mão do teu irmão e com um sorriso dizer para ele: ainda que a figueira não floresça. Diga: ainda que a videira não dê os seus frutos. Diga mais ainda: ainda que não haja alimento nos campos, nós vamos nos alegrar no Senhor. Aleluia, aplauda Ele porque Ele merece. Aleluia, aleluia. Oh, os seus braços não estão encolhidos, nem os seus ouvidos estão tapados, amém? Que não possa ouvir o seu clamor e os braços não possam estender. Graças a Deus, irmãos. Isaías 43 diz o seguinte, versículo de número 3 também, perdão, Isaías 53, versículo 3, diz o seguinte: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, rejeitado, e não fizemos dele caso algum. Aleluia. Deus tem uma palavra para o seu coração mais uma vez nesta noite. E eu tenho certeza que após sair daqui, sua vida não será mais a mesma. Eu tenho certeza disso. Os seus conceitos, talvez esses mesmos conceitos que têm feito você se autoflagelar, se destruir, talvez esse mesmo conceito que faz com que você não se ame, talvez esse mesmo conceito que faz com que você não veja uma perspectiva melhor de futuro, não veja um novo amanhecer, um novo começo, uma nova história para a sua vida. Talvez você entrou neste lugar nesta noite dessa forma, e eu te dou garantia que a palavra de Deus nesta noite, ela já está aberta para ser derramada sobre o seu coração, porque é bem verdade, irmão, que Ele tem o melhor para nós, amém? Nesta noite, Deus me inspirou a plantar essa palavra no seu coração. Hoje em dia, vemos nos noticiários, vemos nos lugares aí, na escola, vemos situações, como eu vi essa semana, que uma menina brigando na escola, se sentia rejeitada, começaram a brigar, e aí empurrou a outra bateu com a cabeça no meio fio, e veio a falecer, e ela mesmo sem ver que a menina estava simplesmente desmaiada, ou talvez até morta, essa outra menina com toda a ira, investiu e continuou batendo. Tudo por quê? Por causa da famosa rejeição, famoso conflito. E eu quero desde já, nesta noite, dizer que as rejeições que você passou na sua vida não é maior do que o plano e o futuro de bênção e de vitória que Deus tem para a tua vida, amém? Esse é o título da mensagem de hoje. Toda rejeição que você passou na sua vida não pode impedir tudo de bom que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Deus, irmãos, quando nos fez, Ele nos fez com a melhor das intenções mesmo, em que nós viéssemos a amar e ser amado, em que nós viéssemos a abraçar e ser abraçado, corresponder e também ser correspondido. Entretanto, como vocês sabem, com a vida do pecado ao mundo, houve uma distorção, houve problemas, de tal maneira que, como diz a própria palavra, que os espinhos, os cardos brotaram, e a maldição veio à terra, e essa maldição também alcançou o coração humano, de tal maneira que desde o começo da vida, ali os seres humanos já começaram a experimentar o que é rejeição. Mas Deus não criou isso, Deus não quis isso. O plano original de Deus é que a rejeição não devia existir na face da terra.
Mas, infelizmente, desde este começo do mundo, desde que entrou o pecado no mundo, a rejeição começou a ser mais do que um marco, mas uma maldição na vida de todo ser humano. Se você olhar a história de Caim e de Abel, você vai ver que por causa da inveja de Caim, Caim passou a rejeitar o seu irmão. Talvez eles tinham bastante comunhão, brincavam junto. Talvez o pai Adão e a Eva olhavam para eles e tinha satisfação de vê-los junto. Mas veio o problema, veio a dificuldade, e justamente nessa dificuldade, Caim passou a rejeitar o seu irmão. Todos nós que estamos nessa terra, já passamos, até os mais pequenos, já passamos algum tipo de rejeição, já passamos algum tipo de desprezo da parte de outras pessoas. Inclusive, eu estava lendo uma matéria comprovando que as crianças, quando o bebê, o feto, está ali dentro da sua mãe, e até mesmo como um embrião, ali bem pequeno, e alguns cientistas dizem até que quando tem ele 24 horas de vida, quando a alma já foi colocada ali dentro, essa rejeição, dependendo dos sentimentos da mãe, ou do pai, ou aquilo que a mãe escuta, segundo esses pesquisadores, a criança, mesmo com 24 horas de vida, ela já tem o poder de sentir a questão da rejeição. Pois bem, querido, desde essa existência do ser humano, até hoje, essa rejeição, ela nos persegue, e em tudo quanto é lugar que nós vamos, sempre experimentamos rejeição por parte das pessoas, até mesmo por parte das nossas famílias. Aqui na nossa igreja mesmo, quanta gente que nós temos ministrado no coração dessas pessoas, conversado com elas, e elas, quando contam a sua história, e nessa história está justamente uma história cheia de rejeição. Rejeição dos pais que não quiseram criá-la, rejeição até mesmo na questão de adoção, que a pessoa depois que cresceu, que foi saber que aquela mãe e aquele pai não eram os pais originais dela, e aí ela foi buscar saber da história, que a mãe deu para adoção, porque a mãe a rejeitou, e essa rejeição persegue por toda a vida. Esse é o problema. Como que é triste ver que as pessoas, mesmo que depois que Deus fez algo na vida delas, Deus restaurou a sua vida, de vez em quando essa pessoa está triste, está cabisbaixo, no decorrer da sua vida cristã até mesmo, você olha para essa pessoa e ela não consegue se alegrar. Quantas vezes eu vi gente que estava numa festa, e na festa daquela pessoa mesmo, era uma festa bem preparada com tudo, mas todo mundo se alegrando, rindo, mas ela não conseguia participar, não conseguia se alegrar, tinha um bloqueio no seu coração. E assim como Ana, que lá no templo, diz a Bíblia que o marido dela dava uma porção para cada filho, e para a Penina, mas a Ana, ele dava uma porção melhor, mas mesmo assim, Ana não conseguia se alegrar, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que Eucana disse para ela: meu amor, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Tudo aquilo, porque Ana experimentou rejeição. Pois bem, querido, então, a rejeição, nós vamos conviver com ela toda a vida. Até na velhice, vocês conhecem histórias de velhos que foram rejeitados pela sua família. E daí, pastor? E daí é que nós, sabendo que a rejeição está aí, que a rejeição, ela é eminente, ela prolifera em várias casas. A rejeição, ela entra em todo lugar, sabendo que ela existe. Nós, como servo de Deus, temos que aprender a conhecê-la, identificá-la. Temos que aprender a olhar
quando essa rejeição vem sobre nós, para que nós não venhamos a ser prejudicados nunca mais por ela. Eu quero mais uma vez ser boca de Deus para a sua vida nesta noite. Para você que entrou aqui com um histórico, com um currículo de rejeição. Aleluia! Em todo lugar, queridos, a rejeição está. E eu fico impressionado como tem pessoas que falam assim comigo: pastor, essas coisas só acontecem comigo. Me trataram mal, me mandaram embora da minha casa, meus pais me rejeitaram, na escola me rejeitaram no time de futebol, no meio dos amigos. Essas coisas só acontecem comigo. Ei, eu quero te dizer que não. Essas coisas acontecem com todo mundo. Partindo do princípio que você entende que você não é a única pessoa que sofre disso. A partir de hoje, eu quero te convidar a identificar as rejeições que você sofreu e as que estão por vir, porque virão outras. Mas você vai estar plantado, sabendo que ela vem para te destruir, mas que você tem um Deus poderoso, que também passou por essas rejeições, amém? Nós lemos aqui em Isaías 53, que Jesus experimentou todo tipo de rejeição, e vocês leram comigo a palavra, que ele foi considerado o mais indigno entre os homens, tanto do que era do passado, quanto os homens que estão no presente. Em outras palavras, tem gente que reclama: fui rejeitado. Porque os meus amigos fizeram complô contra mim e me rejeitaram. Pastor, aquele rapaz que eu gostava tanto me rejeitou. E aí às vezes nós ficamos tristes, e muitos entram em depressão, e por entrar em depressão, se isolam, não quer saber mais de nada. Oh Deus! E aí você pensa que você está sozinho nessa. Eu quero dizer que você não está sozinho nessa. Amém? Olha para teu irmão mais uma vez e diga: você não está sozinho. Diga para ele assim: Deus tem uma solução para todas as suas rejeições. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque nós vamos falar mais ainda de coisas transcendentes. Aleluia. Pois bem, querido, todo lugar tem rejeição, não é? No meio do futebol tem rejeição, o que vocês acham? Tem ou não tem? No meio dos esportes. Quem se lembra aquele goleiro que passou no YouTube aí? De repente, o rapaz chutou, perdeu o pênalti, ele defendeu. E aí, a bola subiu e o camarada ficou triste porque perdeu o pênalti. E o goleiro saiu do meio da trave ali, comemorando, mas a bola deu uma volta e entrou para o gol de volta. Ele foi muito massacrado na internet. Foi rejeitado. Quantos jogadores de futebol que eu conheço que foi rejeitado pelo clube? Quando nós estávamos lá no Uruguai, lá em Portugal, nós fomos pastores de alguns jogadores de futebol. E quantos deles que só sabia fazer isso, jogar futebol? Tristes, desanimados, dizia: pastor, só acontece comigo. Olha, enquanto o Neymar está ganhando milhões, eu estou aqui desempregado porque me rejeitaram no clube. Não porque ele era um mau jogador, mas porque foi rejeitado. Então, querido, na medicina tem rejeição? Tem ou não tem na medicina? Tem, irmão. Que tristeza a pessoa ter mais experiência, escute bem, de buscar um doador competente, compatível, um doador para ter um rim. Há um pastor que eu fui membro, fui ovelha dele, que eu me recordo muito bem. Ele teve o problema dos 2 rins, pararam. E agora, quando eu viajei para o campo missionário, quando eu voltei, ele estava fazendo hemodiálise 2 vezes por semana. E essa veia aqui do pulso alta, sabe?
Que tristeza para ele, anos e anos, até que descobriram que um dos seus irmãos tinha um rim incompatível. E aí ele aceitou doar um dos seus rins. E quando eu o encontrei, ele já estava transplantado. Ele com alegria, eu perguntei qual foi a primeira alegria do Senhor, pastor. E ele me disse, pastor Marcos Paulo, a melhor coisa foi quando eu poder ir no banheiro, coisa que nós fazemos normalmente. E ele poder fazer urinar, sabe, usando rins, urinando. Agora imagine, irmãos, pessoas que conseguem um rim ou um coração, e depois esse rim ou esse coração é rejeitado pelo organismo. Poucas pessoas sabem da dor e a frustração de ver um filho precisando de um transplante de medula óssea e vasculham todo o Brasil e não achar, no mundo não achar. E a criança lá no hospital, vivendo através de aparelho, sabendo que há uma esperança. Como diz aqui, na nossa terra, só a panela sabe a quentura do fogo. Então na medicina tem rejeição, no futebol tem rejeição. No meio social tem rejeição. Lá na escola onde você estuda, quantas pessoas, porque não te acha tão bonita ou tão bonito, que você é muito gordo, ou que você é muito magro, ou que você tem um nariz pequeno, ou você tem um nariz grande, ou que seu cabelo é pichain, ou o seu cabelo é muito liso. Não existe um padrão. E aí te rejeitam. E principalmente você que serve a Deus. Você que está no caminho do Senhor. Quanta rejeição e comparação que o inimigo vai querer colocar na tua vida. Tudo para quê, querido? Para te frustrar. Assim como Deus te ama e te quer ver bem, o diabo te odeia e quer te ver mal. Portanto, realmente ele usará pessoas para você se sentir rejeitado. A rejeição também romântica, né? Tem gente aqui que já teve a dor na alma de ser rejeitado por aquele, como diz as meninas, por aquele carinha. Tem gente que o cotovelo doeu muito, hein? Todos nós já experimentamos, né? Dor de cotovelo, apaixonado, e aquela pessoa ali não dá a mínima para você. Até aí, ainda vai, que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, no sentido de namorar. Entretanto, que dor que é que depois, quando que eu já vi casais que o rapaz abusou bastante da menina, usou mesmo e abusou, e depois que abusou, ele rejeitou aquela moça, não quis nem saber. E a dor de passar com outra menina do lado dela, como se ela nem existisse, é uma dor da rejeição. Não é fácil, mas existe uma outra rejeição também, que ela é terrível. Inclusive nesta noite, tem muitos de vocês aqui que o Espírito Santo já está te recordando as rejeições que você passou na sua vida. Eu creio que eu estou contando a história de muita gente aqui. Eu creio que eu estou contando o currículo, estou lendo o currículo da vida de muitas pessoas aqui nesta noite. Então, querido, de todas as rejeições que eu tenho visto aí nesses dias, nesses anos, a pior dela é a rejeição paternal. Infelizmente, cada dia está crescendo a rejeição paternal, em que o pai e a mãe rejeitam os filhos. Eu conheço uma moça que nós ministramos na vida dela lá no Uruguai. Eu me recordo muito bem disto. Nós pregando, era um culto em que, com muitos adolescentes. E eu me recordo que essa adolescente, eu estava pregando sobre estender perdão aos pais.
E naquele dia vieram ao altar depois da mensagem, chorando muitos adolescentes e jovens. E eles decidiram perdoar os seus pais. Decidiram dar um basta naquela opressão, naquela falta de perdão, naquele sofrimento, naquela maldição. Decidiram perdoar o pai. E aí veio uma que, ao invés de vir no grupo, ela veio correndo e me abraçou e disse para mim: pastor Marcos Paulo, como que eu posso perdoar o meu pai? Se quando ele passa na rua, ele vira a cara como se eu fosse o pior dos animais, como um cachorro. Quando eu passo na rua, ele literalmente me vê e passa direto, fingindo que não vê. É muito forte essa rejeição. Não é fácil essa rejeição. Rejeição por parte de amigos. Como que é difícil, irmão. Nós somos ser que Deus fez para nós relacionarmos um com o outro. É ou não é verdade? Coloca uma pessoa isolada numa ilha, você vai ver que ali ela vai cometer diversas gafes. Vai cometer um monte de bobeira. E vai entrar em depressão. Por quê? Porque Deus nos constituiu não para ser ilha. Deus nos constituiu para estarmos juntos, para interagirmos. Inclusive, diga-se de passagem, para muita gente que está aqui, considera essa pessoa que está aí do seu lado, amém? Essa amiga, olha para essa amiga e esse amigo aí que está do seu lado, estenda as suas mãos para ela e diz: eu estou com você, meu amigo. Olhe para essa esposa e esse esposo que está aí do teu lado e diz: vamos trabalhar junto, vamos servir a Deus junto, vamos buscar a Deus junto, temos um futuro junto. Abençoa essa pessoa aí, porque essa pessoa foi a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Aleluia. Quantos estão satisfeitos com a sua amizade? Amém? Amém? Dá um abraço nela aí, não é ele? Isso, um beijinho. Amém? Aleluia. Amém? Quantos está satisfeito aí com seu esposo, sua esposa? Aleluia. 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 Pois bem, querido, Deus não quer ver-nos rejeitados. A mensagem desta noite está falando no nosso coração, justamente porque você convive todo dia. Todo dia, onde vamos, o que fazemos, existe um surto de rejeição. E aí, atrás da rejeição vem uma bagagem de palavras, de desprezo, de maldição. Eu me recordo muito bem, uma pessoa que quando rejeitava alguém, ele fazia com que essa pessoa se sentisse a pior pessoa do mundo. Imagina, irmãos, existem pessoas que realmente são instrumentos de Satanás para nos fazer nos sentir as piores pessoas do mundo. Aleluia. E eu sei que Deus está aqui. Portanto, querido, como nós estamos aqui nesta noite, nesse estudo bíblico que eu estou dando para vocês, eu quero que vocês entendam que nós estamos aqui para aprender qual é a cultura do reino de Deus, amém, querido? Aleluia! Qual é a cultura de Jesus? O que Jesus pensa das nossas rejeições? Portanto, qual é essa ideia de Jesus? O que ele pensa? Qual é a atitude dele para com quem se sentiu rejeitado ou que foi rejeitado desde criança? Oh, eu já posso ver na cara no rostinho de muitos de vocês aqui, oh Deus, a presença de Deus já está neste lugar, nesta noite, porque com certeza Deus está lembrando fatos da sua vida. Oh, irmãos, fatos, infelizmente, das maiores das rejeições, que é a rejeição paterna. Quantas pessoas aqui que já me falaram sobre a sua família, anos e anos experimentando rejeição de pai, de mãe, de tio, do avô, do irmão.
Quantos de Jesus já está falando aqui nesta noite? Quantos de vocês Jesus está falando aqui nessa noite? É para você essa mensagem, querido. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós temos um sumo sacerdote que experimentou essas coisas todas. Jesus experimentou todo o pecado humano em sua vida, para que ele pudesse se compadecer. Por isso que Hebreus diz que nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós. Em outras palavras, Jesus também experimentou dor, experimentou ser rejeitado, experimentou zombaria, experimentou um montão de coisas ruins na vida dele. E de todas elas, a mais intensa foi a dor da rejeição. Foi a dor da tribulação, da tristeza, das pessoas o desprezarem, o rejeitarem. Interessante como nós lemos em Isaías 53, 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías já teve um vislumbre de como seria o ministério de Jesus. E no ministério de Jesus está justamente isto, que ele foi rejeitado, que ele foi mais um indigno entre os homens. Portanto, Jesus não experimentou qualquer desprezo, Jesus não experimentou qualquer situação. Obrigado, minha irmã. Ele experimentou das mais terríveis rejeições. Estou pregando isso porque é verdade que tem gente que reclama de coisa boba, coisa tola, coisa que não afeta tanto assim. Jesus sim, experimentou as mais duras rejeições. E diz a Bíblia que ele foi desprezado e mais indigno entre os homens. Homens de dores, sabe? Experimentado em quebrantos, sabe? Diz a Bíblia que as pessoas viravam a cabeça. Imagine um ser humano em que você está caminhando na rua, oh Deus, e as pessoas viram a cara. Se as pessoas simplesmente, quando entra na igreja, não te dão a paz do Senhor, e você fica chateado, imagina agora a pessoa olhar para você e te dizer, nem olhar aí, quero nem saber. Pois bem, Jesus experimentou isso. E nós vendo um relato da vida de Jesus, vemos que a rejeição para ele foi mais intensa. Se você puder anotar isso que eu vou falar aqui hoje, vai te ajudar muito. Quando vier essas rejeições, quando você sofrer alguma rejeição, isso vai te ajudar muito a entender que Jesus passou por isso e ele venceu essas rejeições e não deixou que essa rejeição prejudicasse a sua vida e o plano que Deus tinha na vida dele. Eis aí a palavra. Que o problema dessas rejeições é que nos prejudica o futuro. Quantas meninas que foram rejeitadas pelos pais, quando entrou na adolescência, o primeiro rapazinho que apareceu, independente dele ser um drogado, dele ser uma pessoa imoral, que não tinha índole, não tinha um caráter polido, independente de quem fosse, ela já estava indo atrás desse rapaz, namorando, e algumas se engravidaram, e infelizmente está levando uma vida totalmente destruída. Tudo por quê? Porque um dia foi rejeitado. Jesus, irmão, foi rejeitado no seu nascimento. Quem sabia disso? Agora imagine, irmão, ser rejeitado no seu nascimento. Se você for pensar pelo lado da lógica, imagine aqui no Colômbia, quantas pessoas, todo mundo se conhece aqui, não é verdade? Imagine uma moça bem conhecida aqui do Colômbia, que está noiva de um rapaz, e de repente ela aparece grávida, e alguém pergunta para ela, e não era uma moça qualquer, diz a tradição que Maria tinha entre 14, 15, 16 anos, e José tinha já seus quase 40 anos, diz a tradição. Agora imagine, além de se casar com um cara mais velho,
ela aparece grávida, e quando pergunta aqueles fofoqueiros de plantão, aqueles intrometidos de plantão: ô Maria, de quem é esse filho? E a Maria, diz a Bíblia que ela era uma moça pura. Amém? Uma moça temente a Deus. E agora ela disse: o pai é do Espírito Santo. E desde então, Maria começou a experimentar rejeição, e com certeza Jesus também experimentou. Imagine José saber que a Maria estava grávida e ele dizer: eu não fiz nada com essa mulher. E talvez até mesmo os pais, como tinha muita tradição, talvez os pais chegaram para José: José, rapaz, Maria é uma moça de família, o que você fez com ela, rapaz? E José: pai, eu juro que eu não fiz nada com ela. Pois é, mas ela está grávida. E José dizer para a família: pai, ela está me dizendo, eu também a confrontei, pedi explicações, e ela me disse: olha, é do Espírito Santo, o anjo apareceu para mim. Pelo máximo que eles fossem muito crente e temente a Deus, a maioria das pessoas não acreditaram nessa história. Portanto, desde o nascimento houve rejeição. Há um texto lá em João capítulo 8, quando Jesus estava confrontando os fariseus, eles falaram para Jesus assim: olha, nós somos linhagem de Abraão, e tu, Jesus, tu é filho de uma mulher que fornicou, uma mulher que traiu o noivo. Imagine ele pregando o evangelho, e eles não aceitando a mensagem dele, e eles xingarem a sua mãe, e dizer: a sua mãe foi uma imoral. Jesus experimentou essa rejeição. Jesus foi esquecido no templo. Imagine, irmãos, você trazer o seu filho aqui para dentro da igreja, e ele dormir aqui na salinha do bebê, e de repente acabar o culto, todo mundo ir para casa, e só depois de 4 dias você lembrar que tem um filho, olha que era Jesus, o Filho de Deus. Só depois de 4 dias ele será achado. Mesmo que ele é filho de Deus, ele passou por todos esses processos. Jesus foi rejeitado também na sinagoga. No dia que ele chegou na sinagoga, abriu os rolos do livro e começou a pregar sobre Isaías 61. E ele transmitiu toda aquela palavra de Isaías 61 para ele. E foi tão inadmissível que eles o expulsaram, queriam matá-lo, queriam tirá-lo de um precipício. Mas ele fugiu porque foi rejeitado. Jesus foi rejeitado também em Nazaré pelos samaritanos. Irmãos, Jesus estava curando, querendo fazer bem para ele, e não queria saber. Outra vez Jesus já tinha expulsado o demônio de um homem que atormentava uma cidade inteira, que morava no sepulcro, chamado o famoso endemoniado de Gadara, o gadareno. E agora Jesus, depois de ter expulsado aquela legião de demônio, os habitantes daquela aldeia, daquela cidade, pedem para ele se retirar de lá, dizendo: nós não te queremos aqui, vai embora daqui. Jesus sim experimentou que rejeição. Oh Deus, Jesus foi rejeitado por Judas Iscariotes. Imagine 3 anos e meio convivendo. Irmãos, Jesus experimentou esse racha, essa divisão entre amigos, que convivemos com as pessoas, comemos da mesma mesa, pessoa frequenta a tua casa, sai junto, tira férias, você abre as portas da sua casa para ele, e essa pessoa depois te trai, te rejeita. Jesus experimentou essa dor, porque tem muito pregador que pinta um quadro que não tem nada a ver com aquilo que diz a realidade bíblica. Jesus experimentou Judas Iscariotes depois de 3 anos e meio de convivência. E eu creio que Jesus o viu saindo,
mas com o coração amargurado. Quando Jesus falou que aquele que colocar o pão, molhar o pão comigo na mesma hora, no mesmo prato, esse há de me trair, ele não falou com cara de arrogância, não. Eu creio que ele falou com cara de tristeza, porque estava sentindo a rejeição de Judas. Judas não queria saber, e assim tem muita gente, irmão, que depois de conviver com a gente não quer nem saber, nos trai, nos defrauda, faz um monte de coisa ruim. Fora que sai falando mal de nós, fazendo fofoca, contando podres, nos xingando, tentando sujar a nossa imagem. Eu creio que muitos de vocês aqui já experimentaram essas coisas. É por isso que é muito importante nós falarmos disso. É por isso que é muito importante nós fazermos menção desta palavra. Porque nós estamos experimentando cada dia mais, irmão. E, inclusive com a tecnologia. Quantas rejeições você vê no Facebook, no WhatsApp. Gente que não tem coragem de dar as caras, rejeita, fala mal, escracha. Quantas fotos íntimas lançadas na internet. Tudo por quê? Por quem conviveu. Pode notar que não é porque gente que eu te odiava antes, não. É gente que convivia, comia do mesmo prato, da mesma mesa. E ali, um dia houve um conflito, um problema. Eles brigaram e se rejeitaram. E ele pegou aquela foto e colocou lá na internet. Jesus também foi rejeitado por sua família. Irmãos, esse é o que mais dói. Não sei você, mas Deus nos fez para ter família. Olhe bem para mim o que eu vou te dizer. Você que pensa em casar, em nome de Jesus. Você que está querendo criar um futuro no temor do Senhor. Você que quer servir a Deus. Talvez você tenha experimentado que na sua vida, na sua casa, os seus pais, houve rejeição ali. O divórcio veio e a rejeição, por causa da briga dos dois, você ficou entre um tiroteio cruzado, experimentando rejeição de tudo quanto é parte. Eu conheço mães que odeiam o filho porque o filho se parece com o pai. E me dizia, pastor, toda vez que eu olho para esse menino, ele tem a cara do pai dele, e eu não quero saber desse homem. E agora, por causa dessa rejeição, a mãe também passa a rejeitar o filho. Jesus experimentou a rejeição da sua família, irmão. Diz a Bíblia que um dia ele estava fazendo milagre e curando mesmo, literalmente. E aí veio a notícia, onde ele estava. Então a família correu lá, está lá escrito, e a família correu para o prender. E ainda disseram assim, ele está ficando doido. Ele está louco. Eu sei o que é isto, porque quantas pessoas têm sido rejeitadas, simplesmente porque serve a Cristo, porque ama Jesus. Diz a Bíblia, através do apóstolo Pedro, que Jesus também foi, que a pedra de esquina, os construtores rejeitados, e essa pedra simboliza Jesus. Está dizendo que o projeto de salvação da humanidade, as pessoas que tentam construir alguma coisa nessa sociedade, na sociedade daquele tempo, rejeitou Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E é Jesus que é a solução para o mundo perdido. E eles rejeitaram. Oh Deus. Portanto, querido, você que tem sofrido de rejeição, talvez você sofreu no passado, mas tem gente que a rejeição continua. Tem gente que vai voltar agora para casa e sabe que ali dentro daquela casa tem rejeição. Portanto, não é nenhuma novidade isso para você. Também não é nenhuma novidade de que você vai ter que enfrentar essas rejeições. Mas uma coisa é certa, querido.
A ideia de Deus nesta noite é que você entenda de uma vez por todas que Ele tem o melhor para você, mesmo que toda a sua vida você foi rejeitado por alguém. Eu fico imaginando pessoas que não se dão conta de que veio uma maldição nas suas vidas, que veio um problema nas suas vidas, e que esse problema veio para prejudicar totalmente o seu pensamento, o seu futuro, e mesmo assim eles continuam insistindo em ser esse mesmo estilo de pessoa. A rejeição, ela é dessa forma, ela vem para instalar-se em nossa vida. E é por isso que muita gente não tem conseguido vencer. É por isso que muitos, quando falam em se parecer com os pais, fala assim para mim: pastor, é a última pessoa que eu quero parecer no mundo. Mas a pessoa vai crescendo, vai tomando forma, e eles cometem os mesmos erros dos pais. Se os pais xingavam palavrão, eles também vão xingar palavrão. Se os pais arranjavam namorado, eles também vão arranjar namorado assim, assado, de qualquer maneira. Ou namorada. Se os pais tinham problema com droga, com corrupção, do mesmo jeitinho. E esse é o problema, querido. E Jesus me faz te perguntar nesta noite: você quer continuar dessa forma, sofrendo, de tal maneira que você vai animada para conseguir um emprego, vai animado para conseguir alguma coisa, e naquela hora ali há uma barreira? Quantas pessoas já me disseram: pastor, eu chego e vou lá tentar fazer alguma coisa de bom, e parece que dá tudo errado. Isto é, esse espírito de fracasso, de derrota, esse espírito ele paira na vida de muita gente, irmão. E diga-se de passagem que tem muito crente que ainda estão sendo acometidos desse espírito de derrota, que não consegue ter uma constância, irmãos. Se nós somos inconstantes, principalmente nas coisas de Deus, se você é a classe de pessoa que não consegue ter uma constância na sua palavra, que está sempre começando coisa e não consegue terminar, se você é aquela pessoa que qualquer coisa já está te ofendendo, você já está chorando, você se entristece com qualquer coisa de ruim que acontece, você chuta o pau da barraca, fica triste, não quer saber mais daquilo e foge. Saiba que tudo isso é a rejeição que tem feito você esse tipo de pessoa fracassada. Por isso eu te pergunto mais uma vez: você quer continuar vivendo esse estilo de vida? Se você não quiser, nesta noite eu quero te convidar a refletir sobre isto. Nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos entender isto e nós vamos rejeitar, aprender a rejeitar. Rejeitar sim o quê? Palavras de derrota negativa. Aprender a confrontar quando alguém te detém, te rejeita. Você não ficar derrotado, não ficar cabisbaixo, não aceitar aquele tipo de rejeição, mas continuar avançando na sua vida. Tem gente aqui que as pessoas zombam de você. Ah, porque agora você está indo na igreja. E a resposta mais correta que você tem para dar para essas pessoas é esta: é verdade, eu estou indo na igreja, e na minha igreja Deus está falando comigo, por isso eu vou continuar servindo a este Deus. Porque servindo a esse Deus, rejeição nenhuma,
rejeição nenhuma vai deter o plano que Deus tem na sua vida. Se você quiser, nesta noite, a sua vida vai ser mudada, e nenhum tipo de rejeição vai te afetar, porque Deus, assim como fez com Jacó, assim como fez com Ana, assim como fez com Jesus, vocês leram comigo, no começo do culto, que ele olhou as suas obras, o seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficou satisfeito. É o que vai acontecer aqui conosco, nesta hora, meu irmão, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Futuros estão sendo traçados aqui nesta noite. Eu posso contemplar na vida de um monte de gente aqui, Deus quebrando uma história de fracasso, de rejeição da família, de divórcio, de problema, histórias terríveis. Eu posso ver Deus mudando essa história. Eu posso ver Deus colocando assim, é até aqui. Eu posso ver Deus dizendo, é até aqui. Será que você pode também repetir essas palavras comigo, com fé? Dizer, é até aqui, Satanás. Levanta a sua mão, abre a tua boca e começa a dizer, é até aqui. É até aqui. Será que você tem fé para isso? E dizer, é até aqui, não quero mais viver esta vida, não quero mais viver essa rejeição. Eu não vou sofrer se falam mal da minha aparência, se falam mal se eu não sou bonita, ou se eu sou feia, ou se eu não tenho o padrão que falaram que eu devo ter. Eu sei é que dentro de mim há um coração que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo, um coração maravilhado com a glória de Deus, e que faz o meu rosto bonito. Aleluia. Eu me recordo de uma história, queridos, aleluia, de um camarada que ele nasceu com a enfermidade no rosto, uma concentração, uma bola de concentração de sangue no rosto, de tal maneira que era grosseiro, era feia a aparência dele. E ele estudou muito, estudou e se formou. E um dia, quando ele ganhou um dinheirinho, ele mandou cartas para os melhores cirurgiões dos Estados Unidos, para eles tentar tirar aquela bola de sangue do seu rosto, porque as pessoas, quando olhavam para este homem, o rejeitavam, não queriam saber dele. E quando foi um dia, a mãe dele chega onde ele estava, e ele está em lágrimas, chorando, porque havia ali cartas dos cirurgiões plásticos, dizendo que era impossível eles fazerem algo por ele. Mas aquela mãe era uma mulher cheia do Espírito Santo, amém, irmãos? Oh, que maravilha você ter gente que é cheia do Espírito Santo, gente que tem palavras para te animar, palavras de Deus para te fortalecer. Dessas pessoas eu te aconselho a nunca sair de perto, porque essas pessoas têm bênção sobre a tua vida, amém? São canais de bênção. Esta mãe olhou para este homem e disse: meu filho, decida na tua alma, escute, igreja, decida na tua alma ter uma alma excelente. Decida dentro de você ser uma pessoa por dentro maravilhosa, porque quando as pessoas forem conversar com você, eles não irão olhar a sua aparência, mas a sua alma vai sobressair, e elas vão olhar a sua alma. Pois bem, queridos, você que está inserido no plano de Deus, o conselho é o mesmo. Faça da sua alma, faça de você uma mulher, um homem maravilhoso, alguém especial, alguém em que as pessoas olhem para você, tenham o prazer de estar do seu lado, alguém em que as pessoas, quando olharem para você, eles têm o prazer
de ouvir as suas palavras, ouvir a sua voz. Uma alma excelente faz com que as pessoas sejam atraídas, não importa a aparência, não importa se é gordo ou se é magro, se é negro, se é branco, se é rico ou se é pobre, mas essa alma excelente é como um imã para atrair as pessoas. Aleluia. Este homem decidiu ter uma alma excelente, e segundo o que me contaram, hoje ele é reitor de uma grande universidade lá nos Estados Unidos, e é casado com uma mulher muito bonita, e tem filhos muito bonitos, e tudo vai bem para este homem. Aleluia. Vamos nos colocar sobre nossos pés. Aleluia. Bendito seja Deus. Nesta noite Deus está operando grandes coisas no nosso meio aqui. Porque a rejeição não pode ser uma enfermidade crônica. A rejeição não pode ser uma enfermidade crônica na sua vida. Se você foi rejeitado pelos seus pais, se você foi rejeitado pela sua família, se você foi rejeitado por alguém na escola, onde for, não te deixa isso afetar a sua vida. Você tem alguém na tua vida que também foi rejeitado. Você também tem alguém na tua vida que rejeitaram o mais profundo, intensamente. Este alguém está aqui nesta noite, de braços abertos, te dizendo: minha filha, se você foi rejeitado pelo mundo, eu não te rejeito. Se o mundo te despreza, eu não te desprezo, eu te abraço. Se os seus pais não te abençoaram, eu te abençoo. Se você se sente rejeitado, eu estou aqui para te abençoar.